Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio de O Chamado Podcast. Eu sou Mari Guzmão, sua host, e eu tô aqui hoje com uma convidada muito especial, Carol Simões. A Carol, ela é mentora espiritual, guia aí pessoas dentro desse mundo da espiritualidade. E eu quero começar, Carol, né, trazendo aqui que você se apresente para nós, que você conte um pouquinho, né, quem é a Carol, como você se apresenta para o mundo, o que você faz, como você ajuda. Vamos lá, né, gente? Muito obrigada, primeiramente, por estar aqui, né, e por participar desse momento com vocês. Eu sou mentora espiritual, já sou aí terapeuta, né, energética e espiritual também, juntamente com mentora, há mais de 9 anos na área, sou médium, e tem vários tipos de mediunidade, né? Eu tenho mediunidade de clarividência, vidência, psicografia, várias outras aí que eu não me lembro o nome agora, mas são muitas. Então, assim, passei por muitos processos difíceis na minha vida, que a partir dessa dificuldade, a espiritualidade me guiou para chegar onde eu tô hoje. E eu ajudo as pessoas, literalmente, por tudo que eu passei. Questão financeira, questão amorosa, questão familiar, crenças negativas, despertar espiritual dolorido. É tudo isso que eu ajudo as pessoas hoje em dia, tudo que eu passei. Né? E é muito interessante, é basicamente isso. Perfeito, Carol. E assim, já pra gente puxar, assim, começar esse papo, que eu já adoro conversar contigo, né? Eu quero que você traga pra gente, assim, quem que você era antes de se tornar quem você é hoje? Nossa, eu era uma pessoa totalmente ansiosa, totalmente desconectada de mim. Eu tinha muitos pensamentos negativos, cheguei até a ter pensamentos suicidas em algum momento, que eu fiquei viúva, numa época aí, de alguns anos atrás. Então, assim, nesse momento foi muito difícil pra mim. Então, não sei exatamente quanto tempo, mas vamos falar de uns longos anos aí, eu me tornei uma outra pessoa. Até voltei pra minha cidade natal há pouco tempo atrás, e uma pessoa que me atende, né, que ela é acupunturista, maravilhosa, ela me atende, ela falou: o que fizeram com você? Você tá outra pessoa, muito mais evoluída. Então, assim, tudo coube para que eu mudei de cidade, mudei de estado, né? Me afastei de pessoas, de lugares e ambientes que realmente não estavam me fazendo bem. E realmente consegui evoluir, consegui crescer. Uma coisa que eu falo muito também para as minhas mentoradas, né? Que às vezes a gente não consegue, né? A gente não consegue crescer no mesmo lugar que a gente nasceu, que a gente, né, fica lá por causa até da família, né? Então, eu era uma pessoa totalmente diferente do que eu tô hoje. Era estressada, sim, melhorei muito, era ansiosa, pensamentos negativos, enfim, melhorei muito com a ajuda da minha equipe espiritual, que hoje já consigo me conectar com eles de uma forma muito profunda. Meu canal é muito aberto, você sabe disso, né? Sim. O meu canal é extremamente aberto, então eu pergunto alguma coisa, eles já falam. Se eles não falam, é porque realmente eu preciso aprender alguma coisa antes de saber aquilo, né? E é basicamente isso. Mas assim, sou muito grata pela espiritualidade, porque transformou totalmente a minha vida. E hoje eu ajudo pessoas que foram igual a mim no passado. Olha que interessante. Então, a maioria das pessoas que me procuram, eu falo: nossa, sou eu no passado, então vamos ajudar ela pelo mesmo processo que eu passei. E eu consigo ajudar. É mais ou menos isso. Perfeito. Muito bom, Carol. E aí você trouxe um ponto aí bem importante que me chamou a atenção, que é essa questão do ambiente, né? Quando que a gente não consegue prosperar, crescer, expandir, né? Fazer diferente, morando na mesma cidade ou morando com a nossa família, muito perto da nossa família, né? Eu costumo chamar isso de ambiência. Sim. A nossa ambiência, ela faz com que a gente mude a nossa frequência, seja para um lado mais positivo, próspero, seja para um lado mais escasso e de desafios, né? Sim. Preso ali na zona de conforto, né? Então, hoje, assim, dentro do que você trabalha, você também oferece essa ambiência, né, para as pessoas. Com certeza, porque tem o grupo, né, das mentoradas, onde o pessoal participa, e todo mês, assim, praticamente eu tô dando aulas ao vivo também agora, que tá bem legal, e elas estão se conhecendo, né, estão trocando ideia lá no grupo, então tá sendo bem legal. E elas estão falando: nossa, se não fosse esse suporte, eu não sei o que seria de mim. Se não fosse esse suporte da Carol, eu não sei como que eu estaria emocionalmente, porque o processo de despertar, a gente acha que é mil maravilhas, mas não é, não é. É muito difícil, então você tem que ter um suporte, senão você surta. E aí, nesse momento que eu ajudo as pessoas, entendeu? No começo, despertar. E claro que tem pessoas que já estão despertas, que eu ajudo também, que é um outro nível dentro do trabalho que eu faço, entendeu? Um próximo passo, Um né, próximo Carol? passo, isso mesmo. Perfeito. Muito bom, assim, e essa ambiência eu vejo que é fundamental, assim, dentro da comunidade Sou Próspera que eu tenho, né, que eu ancoro, eu também bato muito nessa tecla, assim, né, que a ambiência, ela proporciona pra gente também um lugar de sustentação,
um lugar da gente conseguir manter aquela vibração que a gente tá indo. E aí, se eu tô dentro de um ambiente, se eu tô dentro de um lugar, de uma cidade, de uma casa, com uma pessoa, num relacionamento, seja o que for, né? Tudo isso é ambiência, tudo isso compõe uma ambiência, né? Se eu tô dentro desse movimento e isso me puxa pra baixo, a minha frequência ela vai estar sempre mais pra baixo. Com certeza. Agora, e aí eu vou sustentar uma frequência mais baixa. Agora, se eu tô num ambiente mais próspero, mais abundante, com pessoas que às vezes são maiores que eu, que sabem mais do que eu, que têm mais conhecimento, mais ação ali no dia a dia, mais prática, mais sustentação, anos, né, de história, a gente consegue sustentar uma frequência com muito mais facilidade e a gente tem essa base de apoio, esse apoio emocional, esse suporte, né? Então isso é fundamental, eu acredito muito nisso, Carol. Eu muito acredito mesmo. também, acho muito bom. Acho que as pessoas precisam disso, né? Exatamente. De pertencer. Isso, exatamente. De estar em um lugar que fala a nossa língua. Isso. Porque, Carol, fala sério, né? Se a gente pegar e falar as coisas que a gente fica pensando, uma pessoa que não tem nada a ver com esse conhecimento, a pessoa fala assim, querido, você tá louca, vai tomar um remédio. Não, quando eu morava na minha cidade natal, né, eu já era espiritualizada, eu começava a falar as coisas que eu pensava na mesa de barzinho, quando a gente ia em aniversário, restaurante e tal, e eu começava a falar, aí eu cutucava a volta, lá vem a doida, lá vem a doida. Gente, isso é péssimo. Horrível. Então, assim, não dá. Aí depois que eu mudei de ambiente, era uma coisa que estava acontecendo ali, só que as pessoas estavam dormindo, não estavam despertas. E como é que eu ia conversar com uma pessoa que não entendeu o que eu estava querendo dizer? Não tinha como, ela tinha que despertar primeiro. E a maioria das pessoas que estavam ali era assim. E eu mudei de cidade, eu comecei a falar, claro que com aquele pé atrás, e as pessoas, nossa, me fala mais sobre isso. Minha vida mudou totalmente, porque eu pude ser eu, saindo do lugar que eu estava, eu pude ser eu, falar o que eu penso e as pessoas ainda acreditarem e querer saber mais. Então isso me fez evoluir muito, foi muito bom. Maravilhoso. É isso, vai encontrando nosso grupo, nossa turma. Exatamente. E até a minha espiritualidade aumentou aqui também, sabe? Porque nós estamos, né, na Ilha da Magia, né, em Florianópolis. Então, assim, aqui tem uma energia muito forte, de muita cura, né, muita coisa boa que acontece. Claro que desafios acontecem também justamente para você se curar. Então, assim, as pessoas até brincam, né? Se você não conseguiu ficar aqui na ilha, a ilha tá te expulsando, né? Então, assim, já tô aqui tem alguns anos, então tô sendo aceita e tá tudo certo. A ilha tá abraçando. E que venham mais curas. E olha, vou falar pra você, esse negócio da ilha é muito interessante, porque a ilha, ou ela realmente te abraça, ou ela te expulsa, mas num nível de, não a ilha por si só, mas será que você tá disposto a olhar pros seus processos? Exato. Para olhar o que precisa ser olhado e fazer as mudanças necessárias para ir pro teu próximo nível, sabe? Eu vejo que a energia da ilha é bem isso, assim, se a bruxa te expulsa ou te acolhe, é bem esse lugar. Será que você tá disposta a ser a protagonista da sua vida e fazer o movimento que precisa ser feito? Ou você vai ficar na vítima chorando? Exato. As pitanga? É isso aí. É bem esse lugar. Carol, agora me fala uma coisa. Você trouxe aí sobre a sua história, né? Que é aquilo que você ensina e ajuda as pessoas. É o que você passou também, né? Você acredita que essa sua missão foi uma coisa que chegou até você, né? Que você foi chamada pra fazer isso, ou você que escolheu? Não, eu fui chamada. Eu fui assim, fui obrigada, entre aspas, brincando, né? Mas fui meio que obrigada, porque eu passei por um processão quando eu fiquei viúva, né? O meu pai já tinha falecido alguns anos atrás, e já foi um processo, né? Eu percebo que o meu despertar, ele começa com as perdas que eu tenho, digamos assim, né? Então, primeiramente foi meu pai, depois foi um cachorro que eu amei demais, quem me conhece sabe que eu sou super cachorreira, e depois foi meu ex-marido, né? Que, enfim, foi uma forma muito trágica também, e a partir disso, eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa, e eu trabalhava com outra coisa, e eu falei, eu não quero mais isso, e aí eu falei, chega, eu quero trabalhar com a espiritualidade, eu já era terapeuta, só que eu não trabalhava com apometria ainda. E aí eu conheci a apometria depois que eu fiquei viúva, fiz o curso e essa técnica me tirou do fundo do poço real. Ela fez assim, ó, vai viver, mulher. Eu vou deixar. Então, assim, foi exatamente isso. Por isso que hoje eu ajudo pessoas com a apometria, com outras técnicas que eu uso também, mas a apometria, eu me considero apômetra, e para você trabalhar com a apometria, não é fácil não, é uma coisa bem difícil, desafiadora, digamos assim, porque é uma guerra espiritual que você faz o dia inteiro, tá atendendo outras pessoas, né? Você entra no campo da pessoa, você entende o que tá lá, magia, obsessor, mago negro, um monte de coisa negativa,
e você tem que ir lá e tirar tudo. Então, assim, é uma guerra espiritual que eu passo. Eu adoro, é muito bom. Só que tem os prós e os contras, né? Então, a partir da minha viuvez, não sei se é assim que fala, mas a partir disso, eu me descobri uma nova pessoa. E eu descobri que eu tenho muita força espiritual. E eu falei, meu Deus, é isso que eu tenho que fazer. E comecei a ajudar as pessoas e comecei a ficar muito melhor do que eu estava antes. Então, a apometria transformou totalmente a minha vida. Perfeito. E aí, claro, né? Foi uma missão. Ou tu faz, É, ou tu faz. basicamente. E aí, obediente como tu é, né, Carol? Nossa, total. Pra trabalhar com espiritualidade, Total, a gente tem que ser obediente. Sim, eu falava sim, vamos, vamos. Mas eu não queria fazer o curso, eu tava resistente. Uhum. A minha mãe que falou, vai lá fazer o curso. Ai, mas minha mãe falando isso, mas ela nem acredita nessas coisas direito. Eu falei, algum sinal. espiritualidade ser usada. Algum sinal, eu vou ter que fazer isso. Eu fiz, eu falei, nossa mãe, muito obrigada, não acredito, foi a melhor coisa que eu fiz. Então, assim, a espiritualidade realmente usou A sua pessoas, mãe. a minha mãe, pessoas que eu confio, que eu falei, mas peraí, ela não acredita nessas coisas. Depois que ela começou a acreditar, eu falei, ai mãe, obrigada, ainda bem que eu fiz esse curso. Muito bom. Ô, Carol, e tu acredita que, sim, esse método hoje que você trabalha, né, com a apometria e outras terapias que você inclui ali dentro do seu atendimento, isso é uma canalização, foi uma canalização, é uma coisa mais científica, ou realmente, assim, é baseado totalmente na sua jornada? Um pouco de tudo. Um pouco de tudo, porque são cursos que eu fiz, e a partir do curso que eu fiz, me abriu a mediunidade mais ainda, e eu comecei a canalizar. Comecei a canalizar o que eu tinha que fazer. A mentoria mesmo que eu tenho hoje, que é uma mentoria espiritual energética, que eu nomeei ela de ApoHertz, né? Ela foi totalmente canalizada. Então, assim, ajudo as pessoas na área amorosa, na área financeira, na missão de vida, na saúde emocional, que foi tudo que eu vivi, né? Então, a mentoria eu ajudo e foi totalmente canalizado. E até hoje eu canalizo, né? Coisas aí que me vêm quando eu tô realmente conectada. Porque existem momentos também, não é só porque eu sou terapeuta, que eu sou apômetra, que eu não tenho os meus desafios, Pelo né? amor de Deus. Eu tenho muitos desafios também diariamente. Esses dias pra trás mesmo eu fiquei rouca, né? Fiquei totalmente rouca e não conseguia falar. Falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Aí fui entender, foi um processão que eu precisei viver, aí que eu passei. Eles estavam tentando me calar para eu não conseguir continuar a minha jornada, né? Fiz uns processos aí comigo, precisei ser atendida e aí consegui. Então, assim, é desafiador, mas eu gosto, porque a recompensa que eu tenho disso, de ajudar as pessoas e transformar a vida das pessoas, é maravilhoso. Então, assim, eu gosto muito. Por mais que seja desafiador, eu gosto muito. Sim, é isso aí. E eu vou falar pra vocês a verdade. Eu acredito que você que tá assistindo, que gosta desse assunto, se você trabalha com isso, você também deve saber disso, né? Mas quanto mais luz a gente tem, e a favor a gente trabalha, Sim. mais sombra a gente vê. Sim. Que é natural, né? Sim. Você colocar um objeto, botar uma lanterna e deixar a lanterna mais longe, a sombra que vai se formar atrás do objeto é uma sombra normalzinha, tranquila. Agora, quanto mais você aproxima essa luz do objeto, a sombra ela vai ficando mais escura, Sim. mais, né, evidente. Então, isso faz, né, trazendo essa analogia para vocês, que realmente isso mostra pra gente que quanto mais a gente ilumina, quanto mais a gente expande a consciência, quanto mais a gente enxerga, mais a gente enxerga também o lado das sombras. E o quanto é importante integrar isso, aceitar, acolher, sim, né, sim. dar voz para isso, para que a gente possa transmutar, fazer a mudança e passar por esse processo, né, Carol? É aquele negócio que eu sempre falo para as minhas mentoradas. Você precisa aprender a abraçar a sua sombra, dançar com a sua sombra. Porque se você dançar com a sua sombra, não vai ficar pesado, vai ficar mais leve para você entender o que você precisa curar dentro de você. Entende? E quando você entende o que precisa curar dentro de você, acaba ficando mais leve. Por exemplo, depois que eu fiquei viúva, eu entendi o porquê que eu passei por aquilo. Foi um karma que eu tive que passar de uma questão de vida passada. E foi muito forte quando eu descobri aquilo. E eu falei, entendi, ficou mais leve pra mim, porque eu saí do vitimismo, entendi que eu tinha culpa também, que eu precisava passar por aquilo, ficou leve. Então as nossas sombras são as nossas maiores curas. A gente precisa olhar pra sombra, pra gente se curar. Se a gente estiver com medo de olhar, a gente não vai nunca se curar. Então realmente você falou uma coisa certa. E aí é bem esse lugar, assim, enquanto a gente não olhar, a coisa vai continuar acontecendo. E aí é muito interessante, porque daí vem vários testes da espiritualidade, né? Pra ver se a gente curou aquilo ou não. E aí dentro desse teste, ele fica cada vez pior, assim, né? Pra ver se você curou ou não. E aí quando você curou e integrou aquilo, para de acontecer, né? Então é bem esse lugar, assim, o autoconhecimento, a espiritualidade e principalmente trabalhar com a espiritualidade exige muito, assim, muita prática.
Muita. Muito Diariamente. movimento diariamente. Muita aceitação no dia a dia, muito movimento no dia a dia que a gente vai sustentando Sim. essa vibração, né, Carol? É porque além de você sustentar a energia dos outros, que eu atendo muita gente por dia, dou mentoria, enfim, faço muita coisa, eu tenho que sustentar a minha também. Porque aí eu sofro alguns ataques vindo desses atendimentos e tenho as minhas curas também. Então, assim, igual eu falei, é desafiador. Mas assim, eu tenho a minha equipe espiritual, que são 6 pessoas, que normalmente fica 3 de um lado, 3 do outro, né? Que eles me ajudam. Inclusive, eles estão aqui comigo agora, que eles não me abandonam, né? Pedi pra eles, enfim, me ajudarem também em todo esse processo. Eles me ajudam todos os dias. E quando eles não estão por perto, é porque eu preciso realmente entender e aprender aquilo ali sozinho. E todo mundo tem sua equipe espiritual. Eu sempre falo isso, todo mundo tem. A sua equipe espiritual que tá ali, ó, espreita, esperando você despertar pra vir te ajudar no seu processo e ficar mais leve. Só que pra isso você tem que olhar pra sua sombra primeiro. Entende como tá tudo conectado? Sim. É assim que funciona a cura. Perfeito. E aí, Carol, como que você poderia dizer aqui pra eles, né? Pra eles entenderem, assim, a transformação que você gera, assim, dentro da sua metodologia, assim, o que tu auxilia mesmo ali a pessoa dentro dessa grande transformação, desse processo de autoconhecimento que ela vai passar contigo? Eu faço, né, muitos atendimentos de apometria e outras técnicas que eu coloco ali dentro também do atendimento de apometria, né, e a mentoria e tudo mais. E eu simplesmente, é até estranho falar isso, que às vezes até eu fico meio chocada. Nossa, foi eu que fiz isso? Na verdade não sou eu, né? Eu sou só um canal de cura, né? A equipe espiritual que me guia pra fazer tudo. Mas realmente destrava a vida da pessoa. Porque a técnica em si, ela consegue ir em vidas passadas, vidas presentes, vidas futuras, vidas paralelas, que existem outras vidas acontecendo de forma simultânea, tá? Existem sim, se você não acredita, mas existe, tá? E aí, o que vai acontecer? A minha equipe espiritual, ela ajuda, né, eu fazer todo esse trabalho e trata tudo isso que a gente fala, o que ela pede ali, por exemplo, ela quer destravar a área de relacionamentos amorosos. Aí eu vou, peço para a equipe espiritual, ela fica, sei lá, quantos dias em tratamento, a gente precisa abrir o campo para saber, né? A Mari já fez sessão comigo, ela sabe como funciona, que é bem forte, né? Então eu faço uma limpeza profunda em todas as vidas, limpo crenças, limpo magia, limpo obsessor, tudo que tá no campo da pessoa. E o que trava muito a vida da pessoa é magia. Magia negra mesmo, tá, gente? Magia. Porque como eu tava falando, a apometria consegue ir em vidas passadas, vidas presentes, vidas futuras, vidas paralelas e consegue limpar tudo isso. Você fala, nossa, é tão simples assim? Pra você é. Pra mim que é mais desafiador que vou lá resolver seus BO, entendeu? Mas é assim que funciona. E eu gosto de fazer isso. Eu falo pra vocês verem a intensidade, a força que o médium, né, que eu sou médium, que o médium tem que ter realmente pra poder fazer todo esse trabalho. Então a grande transformação que eu causo na vida das pessoas é essa limpeza, porque eu descubro a raiz de onde está o problema, limpo do campo dela, no campo de batalha, que eu vou até lá, digamos assim, destrava a pessoa, e a vida flui, tanto na vida amorosa como na vida financeira, porque na vida financeira pode ter também escassez de vidas passadas, crenças negativas de ter que lutar, se sacrificar muito, que tá em vidas passadas ou tá no DNA da pessoa, da forma que ela foi criada, consigo limpar da ancestralidade, consigo limpar isso também. Enfim, é muita coisa que a gente consegue limpar, assim, e que a pessoa realmente respira melhor, né? Tenho muitos depoimentos de todo esse trabalho que eu faço e realmente fico muito grata, né, com tudo isso que é muito forte. É uma transformação e tanto, porque eu fui transformada com a apometria. E agora eu transformo vidas com a mesma técnica que eu fui transformada. Porque no dia eu pensei, falei, nossa, eu preciso ajudar outras pessoas com isso. Como assim? E aí começou meu processo. Aí eu comecei a trabalhar com a apometria porque eu fui transformada primeiro. E hoje eu transformo pessoas. Ai, que coisa basicamente linda. Isso. Muito bom. Ô, Carol, uma coisa que você falou aí de magia negra, né? Explica pro pessoal qual que é a sua visão sobre o que é magia negra. Porque, assim, dentro do que eu acredito, né? Magia, mas vamos falar magia negra, magia ruim? Sim. Né? É uma magia que pode ser feita, inclusive, assim, ó, se a pessoa acender uma vela pra você, ou ficar pensando muito, desejando seu mal, já é magia. Mas fala, eu quero saber a sua visão. Conta pra eles. A magia que mais pega, que mais trava a vida. Vocês querem saber? A magia que mais trava a vida? Inveja, olho gordo e mal olhado. E só de você pensar, nossa, por que ela tem e eu não tenho? Já é uma magia, tá? Só de você pensar, ai, tomara que ela nunca encontre um namorado. Você tá jogando praga pra pessoa, isso volta pra você? Então, assim, o pensamento
negativo para com a outra pessoa, já é uma magia. Então, assim, ó, muito cuidado com o que você pensa, mesmo porque você pode estar fazendo magia para outras pessoas, e quando você pensa negativo, a sua frequência baixa. E você se alinha com obsessores e desencarnados que estão andando por aí e ressoam com a sua energia, cola em você e fica lá te influenciando. Vai lá, fuma aquele cigarro, vai lá, bebe mais, vai lá, faz aquilo, tira a vida, vai lá. Por que você acha que as pessoas tiram a vida? Por que você acha que as pessoas se suicidam? Tem gente lá, porque você tá fraco, você tá com energia baixa. Por isso que você tem que se manter elevado. Eu entendo que nem sempre é fácil a gente se manter com energia elevada. Mas existem ferramentas, afirmações positivas, né? Que a gente pode fazer para realmente elevar. Então, assim, ó, começou a pensar negativo. Vou ensinar uma frase aqui para eles. Pode ensinar. Começou a pensar negativo, me veio para falar isso para vocês. Começou a pensar negativo, eu falo muito para os meus clientes. Você vai falar o seguinte, ó. Veio o pensamento ruim, insônia, alguma coisa, você vai falar assim, ó. A quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? 3 vezes. Devolva o remetente com consciência anexada. Isso vai fazer com que você devolva o que está lá de negativo para a luz, para ser transformado. E vai sair de você e da pessoa que estava ali. Então, assim, grava essa frase que vai ajudar muito vocês nesse processo aí de mudança de mentalidade também para elevar a sua frequência. A quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? Devolva o remetente com consciência anexada. Isso mesmo. Perfeito. Grava isso aí, hein? Se não gravou ainda, volta esse vídeo aqui e anota aí no post-it, coloca, porque pensamento negativo gera magia e gera karma. Além de você gerar magia para a vida da outra pessoa, você está gerando magia para você também. Você está gerando karma negativo para você também, né? Então, muito bom, Carol. Eu acredito basicamente exatamente como você. Porque é isso, assim. Pode, claro, que a magia também pode ser a pessoa que foi lá, matou a galinha. Com certeza. Botou teu nome lá no santo, acendeu vela, sabe? Pode, claro. Mas, assim, nem sempre é só isso. Isso. Tá? Então, é bem importante a gente deixar isso bem claro, porque... Às vezes, só de você pegar e olhar, por exemplo, a inveja. A inveja, ela traz, assim, ela é muito sutil, né? Ela é uma matriz inferior do ego, assim, muito sutil. E aí, o que acontece? A pessoa olha e a inveja, ela, às vezes, ela vem mascarada de inspiração. Às vezes, ela vem mascarada de, putz, queria ter a vida que ela tem. Puxa, que legal, queria viver isso. Mas aí, ao invés de você se inspirar e fazer uma mudança para que você possa realmente chegar, porque aquilo também está disponível para você, você acolhe, você recebe aquilo, putz, queria ter aquilo. Aí você olha para sua vida, putz, mas eu não tenho. Ah, não, mas para ela é fácil. Ah, para ela já nasceu assim. Ah, ela fez isso, fez aquilo. E aí você cultiva esse sentimento em você e você está gerando magia. Karma para você e para a pessoa. Sim. Então isso é muito louco, né, Carol? Porque uma coisa importante que eu senti de falar aqui para vocês é que nem tudo é espiritual. Nem tudo é espiritual. Às vezes é você mesmo que tá se obsidiando. Ai, eu tô triste hoje. E se vitimiza. Ai, nada dá certo pra mim. Se vitimiza. Não é só para com os outros. Você faz magia pra você também. Pensando no negativo. Entendeu? Pensando, ai, nada dá certo pra mim. Ai, eu vou ficar sozinha pra sempre. Ai, se lamentando. Claro que a gente não consegue viver 24 horas do dia feliz, né? Obviamente. Mas você precisa tentar manter a sua vibração elevada para não ficar atraindo energias negativas por aí. Então, uma auto-obsessão é quando você começa a pensar negativo sobre você mesma, entendeu? Então, isso também abaixa a frequência e faz com que obsessores acessem o seu campo, te deixando pior ainda, com pensamentos mais confusos, porque eles ficam aqui falando na sua orelha. Você não vê, você escuta, mas você acha que é você. E além disso, o obsessor... pode ser invisível, pode ser também um obsessor encarnado, né, Carol? Com certeza pode. Aquelas pessoas que só reclamam. Você sabe o que é um vampiro energético? Eu trato muito isso. Mando embora todos eles, com muito amor. O vampiro energético, existem espíritos vampiros energéticos que ficam sugando a sua energia, né? E existem também, por exemplo, pessoas que só reclamam, que ficam falando mal dos outros, que só quer saber de fofoca, né? Isso suga a energia, você fica drenada. Então, isso é um vampiro energético, encarnado. Obsessor também, tá? Que suga energia, que só fala mal, que te convida só pra beber, que te convida só pra fazer coisa errada, né? Então, isso aí vocês têm que avaliar realmente o que é melhor aí pra vocês, né? E aí já entra lá naquela primeira coisa que a gente falou da ambiência. Sim. Porque se eu tô no meio do ambiente, que tem muitos amigos meus que só me chamam pra beber, pra rolê, aí quando eu não tô bem, por exemplo... a pessoa, tipo, some, evapora, você pode ter certeza que essa pessoa, ela tá sugando a tua energia de alguma forma.
Vampiro energético, consciente ou inconsciente. Mas acontece. Então, isso tudo você trata, né, Carol? Tudo isso eu trato. Trato, mando embora com muito amor e vamos com Deus. Trato mesmo. Aqui eles não têm vez não, gente. Eu trato mesmo. Tanto que, às vezes, tem uma guerra espiritual acontecendo de pessoas que me procuram pra fazer apometria e somem. Olha. E somem total. Aí eu falo, é o que tá com ela, que não tá deixando ela fazer. Não é valor, não é nada. É a guerra espiritual que ela tá ali. Não vou fazer não. Já teve gente que falou pra mim, nossa, senti uma dor de cabeça de conversar com você. Não era ela, não sou eu, é o que tá com ela, que tá, como fala? Influenciando ela a não conversar comigo, porque sabe que eu limpo, sabe que eu mando embora. A força que eu tenho pra mandar eles embora é muito forte. Então a pessoa conversa comigo, já sente alguma coisa diferente, negativa, acha que sou eu. Mas não é isso, é o que tá com ela ali por trás, que sabe que vai ser limpa, influencia pra não poder conversar comigo. Então, às vezes, isso acontece. Entendeu? É bem forte. Forte, Carol. É. E aí isso pode estar prendendo você, por exemplo, dentro dessa coisa que você tá vivendo, que você não tá conseguindo ir pra frente, porque você tem um monte de pessoas, de seres desencarnados, invisíveis, assim, que você não tá enxergando, que estão te obsidiando, que estão trazendo esses lados, essas coisas negativas, esses pensamentos, né? Então, isso é fundamental de ser limpado. A Carol, já fiz sua apometria com ela várias vezes e é sempre um salto. Porque é isso, tudo aquilo, você bota a tua intenção. E aí tudo aquilo que tava travando você de manifestar aquela intenção, que tá vinculada a tudo isso que precisa ser limpado, vai ser encaminhado, vai ser limpado. Isso. Né? Vai ser, exatamente. Abre esse caminho pro rio fluir, né? Isso, por isso que as pessoas têm tanto resultado. Porque são coisas invisíveis que a gente não enxerga. Eu gosto de falar assim, ó. Quando o seu dente da frente quebra, o que acontece? Você fica assim, insegura, né, exposta, você fala, meu Deus, que feio, olha só, meu dente quebrou, tudo bem? Onde que eu quero chegar? Numa analogia. Por quê? Quando a sua vida financeira tá travada, sua vida amorosa tá travada, sua vida profissional tá, o que acontece? Você continua repetindo aquele ciclo, por quê? É energético, pode ser espiritual, pode ser uma crença, pode ser emocional. E qual que é a diferença do dente? Que o dente você enxerga que você precisa arrumar. As crenças e coisas energéticas e espirituais que estão travando a sua vida, você não enxerga. Então você continua repetindo aquele ciclo. É nesse ponto que eu entro, que eu limpo o que a gente não enxerga, mas eu enxergo. Entendeu? Muito bom, Carol. É bem isso, tá? E assim, esse mundo invisível que a gente não vê é o maior, né? É o maior. Simplesmente o maior. É o 80%, né? 80, 90% assim, do que a gente vive, né? E é muito também no inconsciente também, né? Para além do espiritual. O mundo espiritual é muito maior que o mundo material, tá, gente? Isso é claro, assim. Sim. Mas o inconsciente também, ele é muito maior do que o consciente. Muito maior. Tudo aquilo que a gente tem guardado no nosso sistema de crenças, né, Carol? Que mantém a gente vivendo aquela mesma realidade e sem saber, quando você viu, você já tá repetindo aquele padrão. E aí aquilo voltando e você, putz, de novo, aí você se frustra, se culpa, poxa, de novo eu tô repetindo esse padrão. Por que que isso acontece na minha vida? Isso tudo a gente vai limpando, né, com essas reprogramações Sim, limpezas. a gente vai limpando, realmente. Porque você falou até uma coisa, que o mundo espiritual, ele é muito grande, assim, muito amplo, né? E aí entra naquela questão da Matrix, né? A Matrix, que é um assunto bem, bem complexo para quem não acredita, para quem não entende, né, o que é a Matrix. Até fiz um post esses dias para trás. E, na verdade, a realidade, a nossa realidade, ela não é essa. A nossa realidade é espiritual. E a gente tá aqui só como um avatar, pra gente viver a experiência de poder evoluir. Entendeu? É assim que funciona. Se você não acredita, é assim que funciona. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Vamos junto. Mas é bem isso, porque e isso é um lugar que, quando você entende que você é um ser espiritual vivendo uma experiência humana, você sai do lugar de que só existe esse mundo material. Sim. Você entende que a vida, ela é infinita, que a alma, ela é infinita, é eterna, né? E aí você começa a compreender a tua grandeza, o teu valor, o quanto você é importante, o quanto que você realmente tem uma missão aqui. Sim. Né, Carol? Exatamente isso. E aí já vai trazendo pra missão de vida, né? É isso, porque assim, quando você tá lá em espírito, em alma, digamos assim, você não consegue evoluir. Você só consegue evoluir na carne humana. Você sabia disso? Olha só. Você só consegue evoluir na carne humana. Por isso que aí vai um assunto bem mais profundo, mas vou só dar uma pincelada aqui. Que existem os entrantes. Você já ouviu falar? Não. Entrante é quando, por exemplo, é bem, bem profundo esse assunto aqui. Mas entrante é, por exemplo, quando a pessoa tá quase morte.
ela volta. Na verdade, não é ela que volta. A alma dela vai e entra um entrante. Uma pessoa, uma alma ali que quer evoluir, mas não quer passar pela dor do parto, de nascer. Olha que louco. Aí Nossa. entra no corpo da pessoa que morreu e as pessoas acham que é ela. É muito louco, isso acontece, chama entrante. É muito complexo. Meu Deus. É muito complexo, é entrante. Então, assim, um assunto espiritual tem muita coisa pra falar. Incrível. Mas senti de falar isso pra vocês. E outra coisa que você tava falando antes é que a nossa alma, ela nunca morre. O que morre é o nosso corpo físico, né? Então, assim, a nossa alma, ela é eterna. A gente, como é que fala? Reencarna. A gente reencarna com outro corpo. Mas a alma é a mesma, tá? Por isso que a apometria, ela consegue limpar através da nossa alma. A alma lembra tudo. A alma lembra tudo. Então, a gente vai até a alma da pessoa, até o perispírito, né, digamos assim. A gente trata tudo que tá ali e aí o corpo físico sente. Porque o que é a apometria? É quando desacopla. Quando a gente tira, a gente tá deitada, a pessoa precisa ficar deitada para fazer o tratamento, e aí a alma dela, né, que eu acabei de falar, sobe. E a gente trata a alma de tudo que tá aqui, vidas passadas, vidas presentes, vidas futuras, vidas paralelas, e a pessoa dorme, e aí ela acopla de novo, a pessoa sente, nossa, eu tô mais leve, porque a gente tratou a alma. E aí ela volta pro corpo físico, entendeu? É isso que significa a apometria. Olha só. Muito forte, Carol. Muito forte. Admiro muito, sério. Nossa, porque assim, pra trabalhar com isso tem que ter uma firmeza espiritual muito grande, tá? Porque a gente tá lidando com o mundo invisível e tem um monte de coisa por trás. Todos nós temos inimigos espirituais. Todos nós. Por exemplo, essa semana eu atendi uma pessoa que falou: ai, quem que fez magia pra mim? Eu falei: olha, eu nem vou perguntar quem é, porque eu nem posso saber. Nem quero saber. Eu só limpo e vai com Deus. Porque é até bom que você também não fique conectada com isso. Porque as pessoas não sabem, né? Não tem essa consciência. Quando a gente tem a consciência, a gente fica até com medo. Então eu falo, olha, não é permitido saber, até porque todos nós temos inimigos espirituais, porque todos nós temos uma alma. Todos nós que estamos aqui já morremos. Então a gente já fez outras coisas, negativas e positivas. E se a gente tá na Terra, é porque a gente fez muita coisa, muita cagada lá atrás. Porque aqui na Terra é um planeta escola. Então, se a gente tá aqui, a gente tem que aprender. Então, é bom que você nem queira saber quem fez a magia pra você. Só deixa a apometria limpar e destravar seus caminhos e vida que segue. É isso que eu falo. Muito bom, Carol, muito bom. E agora, já encaminhando, né? Eu quero que você traga pra gente, assim, o que você quer que as pessoas sintam quando elas entram em contato com o seu servir, com você, com a sua energia? O que eu quero que elas sintam é que realmente eu vou ajudar elas a destravar o que tá travando o caminho delas. Porque é exatamente isso que eu faço. Né? Eu destravo aquelas pessoas que estão no fundo do poço, aquelas pessoas que terminaram o relacionamento, aquelas pessoas que foram demitidas, aquelas pessoas que querem fazer transição de carreira, aquelas pessoas que querem mudar de cidade. Foi tudo isso que eu vivi, que eu ajudo as pessoas. Aquelas pessoas que passaram por problema financeiro, né? Aquelas pessoas que tentaram suicídio, né, alguma vez na vida, que tem problema familiar. Gente, a apometria resolve tudo. Claro que não é do dia pra noite. As coisas vão sendo resolvidas aos poucos. Tem gente que tá em tratamento comigo há 1 ano. Tem gente que tá em tratamento comigo há 3 meses e já destravou parte da vida. Então depende muito do processo de cada um. Tem gente que é mais rápido, tem gente que é mais devagar. Aí depende de cada um, né? Do que a pessoa também tá disposta a passar ali. Porque tem todos os desafios que a gente precisa passar pra se libertar. Perfeito. Né? Tudo que tá conectado daquilo, né, Carol? Perfeito. Então, ótimo, e que as pessoas destravem esse movimento, né? Sim. E, Carol, agora uma última pergunta que eu tenho pra você. Se tem uma mensagem que você quer deixar registrada, Sim. uma mensagem pro mundo, Sim. da sua essência, da sua alma, Sim. qual seria? A mensagem é: onde não há luz, seja luz. Basicamente isso. Perfeito. Arrou.